Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria, abraço carinhoso, Laisiele Silva, abraço carinhoso ao polo de Hugo Napoleão, muitos polos acompanhando, prestigiando esta aula de Projeto de Vida para a segunda série do ensino médio. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Amizades e tribos urbanas. Influência no projeto de vida. O nosso objetivo: conhecer grupos sociais nos quais os jovens costumam se reunir por afinidade, sua importância para o direcionamento do projeto de vida, da teoria à prática, resoluções de questões durante as aulas e para casa, amizades e tribos urbanas. Qual a relação entre amizade, projeto de vida e tribos urbanas? Mas antes, tema transversal da nossa aula. Esse mês de setembro, além de ser o mês amarelo tradicional, também é o Setembro Azul, o mês das conquistas da comunidade surda. O mês de setembro, ele possui datas importantes para a comunidade surda que marcaram a luta por direitos, e por isso que setembro é dedicado também à luta, às conquistas da comunidade surda. Por exemplo, um episódio lamentável. Em 1880, em setembro de 1880, houve o famoso Congresso de Milão. Esse congresso, ele determinou a proibição do uso e ensino das línguas de sinais na educação dos surdos, dando preferência ao método oral, ou seja, a oralização dos surdos. É um episódio lamentável, por quê? Porque tentou padronizar e não respeitou a diferença. Também no dia 23 de setembro, a gente comemora o Dia Internacional das Línguas de Sinais, ou melhor, das Línguas de Sinais, porque os países possuem a sua linguagem própria de sinais, assim como tem língua portuguesa no Brasil, língua inglesa nos Estados Unidos, Inglaterra. Cada país também tem sua linguagem de sinais. Aqui no Brasil é Libras, linguagem brasileira de sinais. No dia 26 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional do Surdo e no dia 30 de setembro, o Dia do Tradutor de Libras. Os intérpretes de Libras, muitos trabalham aqui no canal Educação. Agora, com relação à escolha da cor azul. Bom, a escolha da cor azul, ela está relacionada com um momento triste, um episódio lamentável da humanidade, mas que é ressignificada com esse mês dedicado à comunidade surda. Bom, em 1933, o governo nazista, praticamente recém-possado no domínio, no comando da Alemanha, ele criou a Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias. Por quê? Porque o governo nazista, os nazistas, eles se baseavam num princípio, uma raça superior, e apenas os membros dessa raça superior, eles tinham direito à descendência, porque uma raça superior
uma raça pura, essa raça deveria ter, digamos assim, prioridade para procriar, para ter descendentes. E as raças inferiores ou pessoas com defeitos, elas não poderiam existir, porque seria uma forma de inferiorizar a raça. Então, essa lei era um projeto de longo prazo, que dentro de décadas, gerações, 2, 3 gerações, não houvesse mais, abre aspas, pessoas com defeitos, fecha aspas, na Alemanha nazista. O que essa lei, então, ela previu? Ela previu a esterilização compulsória. O que é compulsória? Obrigatória. De quem sofria doenças hereditárias que pudessem acarretar sérias deficiências físicas ou mentais. Era uma forma de purificar sua raça. Olha o absurdo que está por trás dessa lei, dessa política pública alemã, política oficial, uma política, além de racista, uma política eugenista, que visava uma suposta purificação da raça. Olha só o teor criminoso dessa prática. Tudo em nome de uma sociedade perfeita, na mentalidade deles, porque uma sociedade perfeita não é uma sociedade padronizada, né? Aliás, nem podemos usar o termo sociedade perfeita, vamos usar sociedade harmônica. Uma sociedade harmônica não é uma sociedade padronizada, é uma sociedade na qual os diferentes convivem. Então, para identificar as pessoas que possuíam alguma deficiência, os nazistas amarravam faixas azuis em seus braços. Então, a pessoa tinha uma faixa azul no seu braço, ela era identificada como uma pessoa com deficiência. Partindo disso, a comunidade surda escolheu essa cor, o azul turquesa, para dar um novo significado. Em vez de ser um significado de morte, um significado de dor, de violência, de exclusão, virou um significado, né? Obteve um significado de orgulho, orgulho da minha identidade, e para manter viva a memória daqueles que sofreram as consequências desumanas apenas por existirem. Então, turma, cada vez mais nós colocamos para vocês, alunos, certo? O quão o fascismo é algo prejudicial à humanidade. O quão o fascismo, as ideias fascistas são perigosas, são excludentes, são violentas, para que nós tenhamos consciência nos dias atuais de que essas ideias não podem mais circular entre nós, principalmente nos meios religiosos. Não há uma compatibilidade entre ideias fascistas e, por exemplo, o cristianismo ou o judaísmo. É preciso você saber diferenciar essas duas realidades, tá bem? E o Setembro Azul vem nos ensinar isso, que precisamos recordar do nosso passado para não cometer os mesmos erros no presente e não comprometermos o nosso futuro, porque pelo andar da carruagem, a humanidade está já no processo de autodestruição. Então, parabéns para a comunidade surda. A minha irmã, Márcia Maria de Fortaleza, ela é uma tradutora, é uma intérprete de Libras, e foi graças a ela que minha família teve contato com a comunidade surda, porque não era muito comum. Ela, desde os 10, 9 anos, ela se interessava pela linguagem de sinais, e ela sempre buscava coleguinhas que eram surdos. Então, a nossa casa, ela enchia de adolescentes, crianças e jovens surdos para conversar, né, com a minha irmã. Estavam sempre presentes na nossa residência. Então, a Márcia, minha irmã, ela teve um papel muito importante, eu posso dizer, no nosso bairro, em Fortaleza, de inclusão da comunidade surda. E hoje eu vejo a minha irmã ensinar a sua filha a linguagem brasileira de sinais, o que é muito interessante. É aquela questão, o preconceito, ele está relacionado ao desconhecido. Conviva que você
perde, né? O que você ameniza ou que tem possibilidades de amenizar os teus preconceitos. Parabéns à comunidade surda. Agora vamos à aula de hoje. Bom, falamos sobre identidade, né? Tribos urbanas, amizades, tem a ver com a identidade, só que a identidade social. O que é a identidade social? É como os outros me percebem, como os outros me veem. A identidade pessoal da pessoa é um conjunto de crenças que a pessoa tem sobre si. Como eu me percebo? Então, na identidade pessoal da pessoa, eu vou descrever como eu me percebo. Qual a ideia que eu tenho de mim? Ah, eu sou uma pessoa simpática. Ah, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sou uma pessoa temperamental. A maior parte dessas descrições são crenças, convicções que nós possuímos de nós mesmos, mas que muitas vezes não correspondem à verdade. Para eu ter de fato uma noção da minha identidade, eu recomendo, você não precisa buscar a psicoterapia apenas quando passa por uma fase difícil da vida, digamos assim. Psicoterapia, ela é fundamental para você encontrar-se, para você se conhecer e, de fato, conhecer a sua identidade pessoal. Porque muito da identidade pessoal nossa, ela está contigo na identidade social, como as pessoas me veem. Então, você pensa que você é uma pessoa engraçada e os outros lhe veem como uma pessoa inconveniente, certo? Aquela série The Office, que está nessa plataforma de vídeos aqui, certo? A série The Office, ela é muito precisa no que diz respeito à identidade pessoal. The Office. Acho que é assim que escreve. Ela é muito precisa na identidade pessoal e na identidade social, não é? O chefe do escritório, ele tem uma ideia, uma crença sobre ele que não corresponde com a realidade. Ele se acha engraçado, ele se acha simpático e os outros o veem como uma pessoa inconveniente, arrogante, uma pessoa, digamos assim, chata. Então, nós temos essa identidade social, certo? Como os outros me veem. E é sobre essa identidade social que nós falaremos hoje. Por quê? Porque na identidade social está, por exemplo, contida a questão das amizades. Tá bom? Olha só, turma. Vamos recordar a questão das necessidades interpessoais. Bom, a minha identidade social, como a sociedade me vê, ela está relacionada aos grupos que eu frequento. Todo ser humano, para eu entrar num grupo, eu tenho que pertencer, né? Para eu estar num grupo, eu tenho que pertencer. Professor, isso é óbvio, não é tão óbvio. Eu tenho que pertencer a esse grupo. Pertencer ao grupo, ser incluído num grupo, é uma necessidade humana. Todas as pessoas têm necessidade de serem incluídas, de controlar e de serem amadas. Todas as pessoas possuem essas necessidades interpessoais relacionadas a relações interpessoais, tá bom? O teu comportamento em cada necessidade, ele vai ser determinado pela tua autoestima e pelo teu medo. Eu tenho necessidade de ser amado, mas a forma como eu estou com a minha autoestima, como eu me relaciono, né? O grau em que está a minha autoestima e o meu medo vão definir como eu vou agir com relação a essa minha necessidade de ser amado. Temos necessidade de controlar, mas essa necessidade ela vai ser regulada pela minha autoestima e pelo meu medo. E a necessidade de inclusão, que é a que vamos conversar sobre, né, no dia de hoje. A necessidade de pertencer a um grupo. Porém, essa minha necessidade de inclusão, ela vai ser determinada pelo grau da minha autoestima e o grau do meu medo, do meu receio, tá bom? Bom, a necessidade afeto. O que é o afeto? Turma, afeto é a necessidade de formar vínculos afetivos.
Todos nós possuímos uma necessidade de formar vínculos afetivos com alguém ou com alguns. Porém, dependendo de como estiver a minha autoestima e como eu lido com um medo, que é o medo de ser rejeitado, eu posso passar pelos opostos. Tanto eu posso ser um 8, o mínimo, como eu posso ser um 80, o exagerado. Então, nós temos 3 categorias relacionadas à necessidade de afeto. O subpessoal. O subpessoal é uma pessoa que está com a autoestima em baixa, e essa autoestima em baixa influencia no seu medo de ser rejeitado. O que ele faz, então? Com medo de ser rejeitado, ele evita elos com outras pessoas. Com medo de ser rejeitado, ele evita o afeto, ele evita o amor. O superpessoal é o totalmente oposto. Ele, por medo de ser rejeitado, esse medo influenciado por sua baixa autoestima, o que acontece? Ele já procura o contato com as pessoas, tentando conquistar a aprovação. Certo? E numa relação, ele pode se tornar ou possessivo ou uma pessoa dependente. Então, temos 2 categorias. A categoria mínima, a pessoa evita, e a máxima, ela se expõe. Professor, qual é o ideal? O ideal é que você seja uma pessoa pessoal, que você se sinta bem, tanto numa relação próxima, quanto distante, que você se sinta bem, certo? Que a sua autoestima esteja em dia. Olha aqui nesse quadro, né? Quero sair com as meninas amanhã. De novo, você saiu semana passada. Ó. Aqui um exemplo claro de um sujeito que é um superpessoal. Ele é um controlador. Superpessoal. Ele é um controlador. A questão do afeto para ele tem que estar no controle, ele é possessivo. Em relação ao outro quadro já é tranquilo. Ó. Pessoal. A mulher fala, quero sair com as meninas amanhã, ok, só me avisa. Percebam bem, ó. Na primeira, olha como a relação é desgastada quando você tende ao exagero de ser uma pessoa possessiva, controlar a vida do outro. E olha como a relação ela fica mais leve, digamos assim, quando há o respeito aos limites, o respeito à individualidade do outro. Outra necessidade é o controle. O controle é o interesse pelos procedimentos que levam às decisões, distribuição de poder e regulação da atividade, ou seja, o controle é a necessidade de poder. Mais uma vez, a nossa autoestima vai influenciar nessa minha necessidade. Só que o medo vai ser outro. O medo é o medo de ser incompetente. Quando a pessoa tem medo de ser incompetente e a sua autoestima ela está em níveis baixos, ela se torna um abdicrata. Ela abre mão do poder, ela não quer assumir responsabilidade nenhuma. O abdicrata, ele não quer assumir responsabilidades ou poder, porque, certo, ele tem tanto medo de ser incompetente que ele não dá espaço para que as pessoas falem. Mas nós temos o oposto, o autocrata. O autocrata, ele tem tanto medo de ser incompetente que ele busca o poder, mas ele cala os opositores. Ele tenta calar os opositores. Então, ele não deixa que as pessoas falem sobre o seu poder, que as pessoas falem sobre sua postura. Ele não permite que as pessoas lhe questionem, porque ele é um autocrata. Ele sabe que ele é um incompetente. Ele sabe que a sua capacidade tem que ser provada e não foi provada. Então, o que ele faz? Ele cala a oposição, certo? Ele abandona entrevistas no meio, ele faz cara feia, interrompe jornalistas. Por quê? Porque ele sabe que é incompetente. Então, o autocrata, ele sabe que é incompetente. O ideal é que você seja um democrata, que é o equilíbrio. Você se sente confortável recebendo ordens, certo? E concedendo ordens. Você tem uma relação sadia com o poder.
Você sabe o momento em que você tem que controlar e o momento em que você tem que confiar, certo? E você tem consciência da sua competência. Você não tem medo de ser incompetente, não tem medo que as pessoas achem que você não sabe das coisas, não é? Você tem que tomar cuidado com relação a isso, e muito cuidado mesmo, certo? Nossa sociedade, principalmente brasileira, ela está tomada de pessoas que são autocratas, poder pelo poder. Bom, mas o que nos interessa mesmo, porque vamos falar de grupo, e vamos falar de grupo específico, que são as tribos urbanas, é essa necessidade aqui, ó. A necessidade de inclusão. Deixa eu colocar aqui no tribos urbanas. Turma, a necessidade de inclusão, ela é própria do ser humano. O ser humano tem necessidade de pertencer a um grupo. Seja um grupo físico, um grupo virtual, porque esse grupo vai lhe dar uma identidade social e até mesmo fortalecer a sua identidade pessoal. Porém, nós temos um medo. Qual é o medo? Sermos ignorados ou até mesmo como no afetivo, sermos rejeitados. O medo de ser ignorado, quando ele não é bem trabalhado, por exemplo, num processo terapêutico, ele pode levar aos extremos, ao 8 ou ao 80. E nós sabemos que não há vida no 8 e não há vida no 80. A vida está aqui no meio, no equilíbrio. Se você é 8, você não está bem. Se você é 80, não está bem. A vida é um equilíbrio. A vida está no meio, na metade entre 8 e 80. Um aluno meu falou, professor, então a vida é 44? Pode ser. Bom, você pode pegar, por exemplo, o Lewis Hamilton, não é? O 44 pode ser um número simbólico, por que não dizer? Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas Lewis Hamilton era uma pessoa antes de adotar o 44 e é outra completamente diferente após adotar o 44. Mas essa aqui é só uma tese que eu ainda não aprofundei, tá bom? Turma, eu posso estar errado, completamente errado no que eu acabei de falar. Bom, turma, subsocial. Eu tenho tanto medo de ser ignorado e minha autoestima está em níveis tão baixos que, com medo de ser ignorado, eu me afasto das outras pessoas. Porque eu tenho medo de não ser compreendido, de não ser valorizado. Então eu acabo me isolando, certo? Eu tenho necessidade de pertencer a um grupo, mas eu me isolo com medo de ser ignorado. O supersocial é o oposto. Eu tenho tanto medo de ser ignorado que eu chamo a atenção. Eu vou chamar a atenção dos outros. Vou ser o palhaço do grupo. Eu vou ser aquele que, conta piadas. Eu vou ser aquele que chama atenção. Aquele que tira, Tem os jovens que fazem até absurdo. Tiram uma camisa para mostrar o corpo, para exibir. Bom, é um receio de ser ignorado que me leva, Coloca um paredão do som para que as pessoas me vejam onde eu estou, tá? É no fundo relacionado com a necessidade de inclusão, tá bom? O ideal é que nós sejamos seres sociais, que nós tenhamos uma inclusão bem resolvida. O que é uma inclusão bem resolvida? A pessoa se sente bem com ou sem as outras pessoas, porque o problema do subsocial é que ele não se sente bem quando está isolado, ele se sente mal. Ele quer participar do grupo, mas ele está isolado, ele se isolou, ele ficou, certo? À parte, ninguém do grupo o pescou, o trouxe para o seu meio. Quando a pessoa ela é bem resolvida, ela não se preocupa, digamos assim, pelo fato de não pertencer a esse ou aquele grupo. Ele está bem com ou sem as pessoas, mas isso você só vai saber se você olhar para dentro de você mesmo. Muito cuidado, eu vejo muito com os jovens de hoje em dia. Eu estou bem sozinho quando não está. Estar bem sozinho, certo? Estar bem consigo mesmo, eu considero a mim mesmo, meu melhor amigo, certo? É um estado de espírito que você conquista quando você equilibra a sua autoestima, quando você se autoconhece, certo? Quando você passa por um processo de autoconhecimento, tá bom? Você se sentir bem consigo mesmo e sozinho é um processo, ele não é um discurso.
Muitas pessoas dizem que estão bem sozinhas, quando na realidade não estão, tá bom? Olha só, gente. Agora falamos de grupo, necessidade de inclusão, contatos sociais. Para você pertencer a um grupo, o primeiro passo é estabelecer contatos sociais, né? Contatos mantidos entre as pessoas. Eles podem ser diretos. O que é um contato direto? Quando há uma interação física, por exemplo, uma conversa num banco de praça entre amigos. Amigos se encontram na praça e eles começam a conversar. É um contato social direto. Mas também pode ser um contato indireto, certo? Onde há intermediários, por exemplo, as redes sociais. Eu não tenho um contato físico, mas a rede social, ela está fazendo essa mediação, essa aula aqui, essa aula de projeto de vida, segunda série de ensino médio, para o canal Educação, é um contato social indireto. Ela está sendo mediada pela tecnologia. É por isso que chamamos o canal Educação de, certo, mediação tecnológica. O professor não pode estar na sua sala, mas ele está num estúdio e por meio da tecnologia eu chego até a sua sala, tá bom? E ao estabelecermos contatos sociais, vamos conhecendo os grupos sociais. E aqui estou eu. Deixa eu dar uma coisa mais bem feita, né, gente? Vamos lá, professor de vocês. Pronto, aqui estamos nós. Eu coloquei separado de propósito, estamos fragmentados. E nós estamos com aquela dúvida. Que grupo pertencer? Que grupo, certo? Que grupo, perdão, é a que grupo? A qual grupo pertencer? A qual grupo pertencer? Porque a inclusão num grupo, ela tem que vir junto de um sentimento chamado sentimento de pertença. Você tem que sentir que você pertence a esse grupo, certo? Por isso que a escolha de um grupo social é uma escolha que deve ser bem realizada. Você não pode simplesmente entrar por entrar num grupo. Você tem que se sentir, né, pertencente a esse grupo. Tem que se sentir, certo, dentro de si, que você pertence àquele grupo. A qual grupo eu devo pertencer, certo? Grupos sociais é uma forma de interação que visa alcançar objetivos e interesses em comum. A sensação, o sentimento de pertença a um grupo, ele possui 3 características. O vínculo, eu quero pertencer a esse grupo. A afinidade, eu tenho características, interesses em comum com as pessoas desse grupo. E a convivência, eu quero conviver com as pessoas desse grupo. Se eu apenas me vincular a um grupo, mas eu não tenho afinidade com os membros e não quero conviver, eu não pertenço a esse grupo. É preciso articular essas 3 características. Eu quero pertencer a uma torcida organizada do Botafogo, certo? Eu vou buscar, o vínculo está certo. Eu pertenço à torcida organizada do Botafogo. A afinidade, eu sou botafoguense, como eles. Convivência, eu gosto de ir aos estádios, certo, com eles, dar um suporte emocional ao meu time. Então, vejam bem, a pertença a um grupo é isso. Eu quero pertencer à tribo urbana dos metaleiros. Eu me vinculo a esse grupo porque eu tenho interesses em comum com eles. Eu gosto do mesmo estilo musical, gosto das mesmas roupas e para mim, a convivência é tranquila. Eu gosto de conviver com eles, certo? A que grupo pertencer? A um grupo a que eu me sinta pertencente, com o qual eu posso estabelecer laços de vínculo,
afinidade e convivência. Dito isso, podemos falar das tribos urbanas. As tribos urbanas, elas são, certo, um espaço de socialização. É um agente de socialização, a tribo urbana. Você, ao pertencer a uma tribo urbana, você fortalece a sua identidade social e também a identidade pessoal. Porque as pessoas vão dizer, ah, é o Eduardo o skatista. Ah, é a Suzana, a metaleira. Ah, é o Dudu, pagodeiro. Então, a tribo urbana a qual você pertence, ela vai lhe conferir uma identidade social que vai também influenciar a sua identidade pessoal. Tribo urbana, ela é um conceito que foi desenvolvido nos anos 80 pelo sociólogo francês Michel Maffesoli. Bom, o conceito é o seguinte, tribo urbana, olha só, grupos de pessoas que se unem com base em interesses comuns e, claro, também, não é? Vínculo, afinidade e convivência. Então, eles compartilham o quê? Nas tribos urbanas, as pessoas compartilham os mesmos símbolos. Olha aqui para essa tribo urbana aqui, ó. Os mesmos símbolos são compartilhados, está bem? Os mesmos hábitos, ó. Mesmo jeito de ser, os mesmos hábitos, as mesmas ideias e, principalmente, as mesmas maneiras de vestir. Isso caracteriza uma tribo urbana. Símbolos, hábitos, ideias e maneiras de vestir. Vamos agora conhecer algumas delas até o final da aula, certo? Vamos conhecer as tribos urbanas que nós conseguirmos conhecer, tá bem? Se conseguirmos ver todas, tudo bem. Se não conseguirmos ver, a gente vê até onde der. É só para termos uma ideia do que são tribos urbanas. Bom, a primeira tribo, muito forte no Brasil, é a tribo dos funkeiros. É uma tribo urbana que é bastante forte no Brasil. O funk brasileiro, ele surgiu nas favelas, hoje se fala comunidade, tá bom, gente? Do Rio de Janeiro, a partir de 1970, promovendo bailes. O funk brasileiro, ele é diferente do funk original, né? Funk original, estilo musical é, por exemplo, o que o Ed Mota canta hoje, o que o Tim Maia cantava antigamente. O funk brasileiro está muito próximo do rap, mas é assunto para pessoas ligadas ao mundo musical diferenciarem. Eu vou aqui focar apenas a questão social, tá bom? A questão musical eu deixo para os especialistas. Bom, inicialmente, eu lembro muito bem, o funk era um som que retratava a realidade social das comunidades. As letras refletiam o cotidiano da comunidade. Eu lembro muito bem de funks como Era Só Mais Um Silva, Que a Estrela Não Brilha, Ele Era Funkeiro, Mas Era um Pai de Família. Eram letras que retratavam a realidade das comunidades. Porém, o funk, ele virou sucesso. A partir da década de 90, ao virar sucesso, ele virou o quê? Virou um produto. Ao virar um produto, ele passou a ser, né, um objeto de, digamos assim, manipulação dos produtores musicais. O som era um som interessante, um som jovem, um som que levava as pessoas a dançarem. Então, eles pensaram, não precisamos ter muita preocupação com a letra das músicas. O importante é o som, é o balançado, é a dança, tá? Então, a partir dos anos 90, as letras das músicas, elas passaram a não retratar mais a realidade, certo? O cotidiano das comunidades, a pobreza, a violência, certo? Passaram a conter, certo? Passagens ligadas a, por exemplo, as drogas, a violência, passagens ligadas à mulher, passaram a exaltar, por exemplo, funk e ostentação, exaltar, digamos assim, outras questões que não denunciar, de fato, os problemas da comunidade.
Os funkeiros, geralmente, eles usam roupas de marca, eles gostam de roupas de marca, e acessórios, como bonés, como, né, cordões, muita coisa dourada e etc, tá bom? É uma tribo bem forte hoje, continua. A tribo do hip hop é uma tribo muito marcante no cenário brasileiro, certo? O hip hop, ele possui origem no rap. O que é rap? Written and poetry. Ritmo e poesia. Não apenas a poesia, mas a poesia declamada em forma rítmica. Essa é a ideia do hip hop. Também iniciou nos anos 70 em comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas, principalmente de Nova York, nos Estados Unidos. A origem do hip hop é parecida com a origem do funk brasileiro, certo? A preocupação do hip hop enquanto música, certo? Era qual? As comunidades, elas tinham muitos problemas sociais. Os jovens fizeram da rua o seu espaço de lazer e usaram a arte para canalizar a violência, certo? Para canalizar, digamos assim, para controlar a violência. Então, a música hip hop, ela é uma forma de canalizar aquela agressividade que os jovens possuem, mas uma canalização para o bem, para a arte, para a cultura, principalmente para a música e também para a dança, não é? O hip hop chegou ao Brasil na mesma época do funk. Eles gostam de usar roupas semelhantes aos funkeiros, roupas largas, os bonés. Uma coisa interessante é que o boné vai ser sempre a aba reta. O que é a aba reta? Isso aqui, não é? O boné aba reta é isso aqui. Aqui, ó. Esse aqui que é o boné aba reta, né? Essa parte aqui, reta. Se você conversar com um roqueiro, um roqueiro raiz, digamos assim, a primeira coisa que ele vai criticar num funkeiro e num adepto do hip hop é a forma do boné. Porque para o roqueiro, o boné tem que ser assim, curvado. Interessante os códigos sociais, não é? O boné tem que ser curvado aquela parte, aquela aba. E para os funkeiros, não. A aba tem que ficar reta. É uma forma de identificar. No meu tempo de jovem, como eu era mais ligado aos roqueiros, eu acostumei a dobrar a aba do boné, certo? E quando eu vejo uma aba reta, eu logo identifico com outro grupo social ao qual eu não pertenci. Bom, lema do movimento. Os adeptos do hip hop, eles têm muitos projetos sociais, têm muitas obras, e é ligado, sim, principalmente à periferia. Respeitar o outro e lutar pela paz no Brasil, pelos direitos sociais, principalmente de quem mora na periferia, que quem é do hip hop geralmente mora, certo? Reside na periferia. Outra tribo que não está mais em evidência no Brasil, porque o Brasil passou por uma crise econômica, passa por uma crise econômica há cerca de 6, 7 anos, tá bom? Uma crise econômica séria, mas eu recordo bem que no começo dos anos 2010 havia aquela questão da ostentação, não é? Vamos ostentar, eu estou ostentando. Mostrar que eu tenho dinheiro para pagar, né? Para patrocinar alguns prazeres, alguns supérfluos. Essa questão, até um ritmo de música, o funk ostentação, surgiu naquela época. Essa questão da ostentação, ela tem raízes no grupo do bling bling. O que é o bling bling? Os blings, eles adotam um estilo cheio de joias, roupas caras, brincos, bijuterias, e muitas dessas coisas vêm com o símbolo da ostentação, não é? A experimentar os prazeres que o dinheiro pode me proporcionar. O nome bling, ele se refere à abertura de uma caixa registradora, quando você, aquelas caixas mais antigas, quando você, né, quando o caixa abre, aí faz aquele barulho, blim, blim, certo? Então, quando eu estou comprando algo, a registradora abre o caixa, blim, já sabe que eu estou comprando, né? Ela vai guardar o dinheiro que eu gasto. É uma entrada de capital incessante. Os bling blings, né, davam muita atenção à ostentação. No Brasil, esse movimento perdeu força devido à crise econômica. As pessoas não têm mais, certo, aquele dinheiro sobrando para comprar supérfluos. Pagodeiros. Pagodeiros é uma tribo urbana
Já foi mais popular, certo? Mas ainda é muito forte, tem os seus nichos, certo? Tem os seus locais, os seus grupos que são bem definidos e bem resistentes. O samba carioca, quando ele chegou em São Paulo, ele transformou-se nas famosas rodas de samba. O samba carioca, quando chegou em São Paulo, gerou aquelas rodas de samba. A partir dos anos 90, grupos de jovens começaram a formar conjuntos que tocavam o samba de uma forma mais cadenciada, mais dançante, com direito a coreografias, e cuja temática enfocava conquistas amorosas. Então, o samba, certo, que era um som mais agitado, um som mais, digamos assim, mais malandro, tornou-se algo mais romântico, algo mais cadenciado, em que as pessoas faziam as coreografias, às vezes, que nem tinham, né? Nem tinham ligação direta com o samba tradicional. Nascia dessa forma os pagodeiros. Os pagodeiros deram origem ao axé music, aquela, como se chamava antigamente a música baiana ou samba reggae, né? A unir-se com um grupo de percussão como Timbalada e Olodum. Pagodeiros. Seguindo adiante. Agora uma tribo que não é ligada à música, os bikers. Uma tribo bastante em evidência no Brasil atualmente. Todas as cidades têm esses grupos de ciclistas que fazem, né, que pedalam à noite pela cidade, pedalam 30, 40 quilômetros. Bom, os bikers, eles têm a mesma paixão que é o ciclismo. Quando eles se encontram, eles parecem ser amigos de longa data. Eles trocam informações sobre equipamentos, rotas, dietas, suplementos, roupas e lugares bacanas para pedalar. Não existe distinção entre classes, raça ou credos na tribo. Mesmo com os speeds, que são aqueles mais elitizados, devido ao modelo da bike. Então, os bikers, eles, quando se reúnem, eles compartilham também símbolos parecidos, bicicletas, o equipamento. Alguns grupos de ciclismo possuem o seu próprio fardamento. É uma tribo, de fato, uma tribo urbana. Urbana no modo mais estrito de se referir, não é? Vamos lá, seguindo adiante. Os skatistas, também é uma tribo urbana, bastante atuante no Brasil. A prática do skate teve início na Califórnia, nos Estados Unidos, quando os surfistas adaptaram o surf ao asfalto. Os surfistas, eles não queriam mais surfar nas ondas, então pensaram, vamos colocar rodas nas pranchas, e assim nasceu o skate. Essa tribo é identificada por gostos musicais semelhantes. Geralmente, os skatistas gostam de rock, hip hop e rap. Eles também se identificam por alguns gestos. O skatista, ele vai sempre carregar o skate embaixo do braço. Você vê um skatista, ele vai para o culto... Tô brincando. Desculpa. O skatista, ele gosta de estar com o skate, porque o skate, ele faz parte da sua identidade. E agora que o skate é um esporte olímpico, a tendência é essa tribo cada vez mais se fortalecer. E eles gostam também de usar roupas muito parecidas, inclusive, com os funkeiros e com o hip hop, no que diz respeito a roupa tem que estar confortável, ela tem que estar larga, né? Bonés, calças largas, a calça larga para facilitar os movimentos e diminuir algum ferimento, shorts e camisetas, principalmente camisetas de algodão, certo? Aquele grupo de rock brasileiro, cujo vocalista faleceu, é Charlie Brown Jr., não é? Aí tem aquela música, né? Eu não uso sapato, não. Ele já, aquela, né? Ele, o Chorão, o vocalista, era skatista, e numa das suas músicas ele deixa bem claro, eu não uso sapato. Ou seja, ele usa tênis, né? Tem todo um visual próprio dos skatistas. Os motoqueiros, outra tribo bem forte, certo? Na cidade, na outra tribo urbana, ela bem destacada. Essa tribo surgiu na Inglaterra,
em meados dos anos 50. Eles eram apaixonados pelas motocicletas do tipo Café Racer. Motocicletas, inclusive uma falha minha, eu não coloquei aqui o modelo da motocicleta, mas vocês conhecem bem a Café Racer. Na época, o grupo era associado à intimidação e masculinidade. A pessoa que usava aquelas motos era uma pessoa mal encarada, uma pessoa forte, uma pessoa intimidadora. Com o passar do tempo, essa imagem continua, mas, certo, eles passaram a se organizar em grupos de famílias apaixonadas por motocicletas e por estradas. Atualmente, a tribo mantém o mesmo visual, certo? Um capacete aberto, óculos de aviador, bandana, jaqueta de couro e botas, né? Temos aqui algumas, aqui é o grupo dos abutres. Esse grupo se reúne, né? Aqui em Teresina, tem seus locais próprios de reunião, tá bom? Continuando, as patricinhas, outra tribo urbana, certo? São mulheres que têm preocupação excessiva em se vestir de acordo com a moda. Inclusive, gastam muito dinheiro para comprar roupas, perfumes, acessórios e pagar tratamentos de beleza. Por isso, devem possuir boas condições financeiras. Para se manter um padrão de vida de uma patricinha, você tem que ter boas condições financeiras. Elas têm as preferências por roupas cor-de-rosa e acessórios que sempre brilham, acessórios sempre brilhantes. O hobby preferido da tribo, fazer compras e passear em shoppings. Estilo musical, apreciam aquelas boy bands, não é? Tipo, no meu tempo era o Backstreet Boys, New Kids on the Block, não sei. Hoje em dia, as boy bands que fazem mais sucesso, até onde eu sei, é os K-pop, né? K-pops coreanos. São boys bands. O que é boys bands? São jovens, rapazes, que cantam e fazem coreografias. E as chamadas divas, aquelas cantoras, tipo Mariah Carey, Celine Dion, as grandes cantoras que alcançam altas notas musicais quando cantam. O mundo masculino tem um equivalente a essa tribo, que são os playboys. Tudo que você fala respeito às patricinhas, no que diz respeito ao consumismo, roupas de marca, atribui-se também aos playboys. Continuando, as Dirces, uma tribo que está em ascensão no Brasil, no mundo inteiro, perdão. O que são as Dirces? As Dirces são mulheres tatuadas, elas têm piercings, têm um visual moderno, mas que gostam das tarefas domésticas, certo? Ela pode ter um jeito moderno de ser, pinta o cabelo, tatuagem, mas isso não as impede de ser pessoas que apreciam as tarefas domésticas. Elas gostam de cozinhar, de cuidar da casa, de receitas culinárias. Elas colecionam piercings, tatuagens, livros de receitas. O que caracteriza essas garotas ou mulheres é a sua afinidade aos trabalhos domésticos. Elas se orgulham de serem prendadas e cheias de habilidades domésticas. Você chega na casa de uma Dirce e ela vai oferecer um café, o café é excelente, ela faz um bolo em poucos minutos. Você chega para visitar, ela faz um bolo, faz algo, um lanche bem preparado, a casa está limpa. São as Dirces. Isso não quer dizer que elas não lutam pela igualdade da mulher, pela bandeira feminista, tá bem? Isso não implica que elas são submissas aos homens. Elas gostam, mas não há submissão ao mundo masculino. Há uma autoafirmação. Bom, tribo dos nerds. Gente, os nerds, a palavra nerd, ela é uma abreviação, né, do termo. Abreviação não, é uma sigla ligada ao termo Northern Electric Research and Development, Nortel, empresa canadense especializada em tecnologia. As pessoas que trabalham nessa empresa, elas tinham que ser muito inteligentes. Uma inteligência acima da média, acima dos outros. Então, com o passar do tempo,
certo? Esse termo serviu para descrever pessoas que são apaixonadas por leitura, conhecimento e que são pouco sociáveis, porque você trabalhar com tecnologia, para você trabalhar com tecnologia, certo? Na maioria das vezes você tem que abrir mão da sua vida social, tá bom? São jovens intelectuais, eles são tímidos, excêntricos, mas não têm habilidade social. Geralmente se dedicam ao estudo e possuem hobbies diferentes e incompreendidos pelos jovens da mesma idade. Por exemplo, ficar em casa e ler um livro em vez de ir para uma festa com amigos e amigas. O nerd, ele tem um conceito de diversão diferente. Em vez de ficar em casa, em vez de ir para uma festa com os amigos, ele se sente muito bem em casa lendo um bom livro. Mas nós temos um grupo de nerds que fundou uma nova tribo, que é a tribo Geek. Geeks são nerds que têm poucas habilidades sociais, mas que vão buscar esse contato, essa interação social. Algo que os caracteriza é a paixão por exemplo, por jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, histórias em quadrinhos, mangás, livros, filmes e séries. Eles não leem apenas os clássicos, os grandes teóricos, pesquisadores. Eles também se importam, certo? Se importam pela cultura pop, digamos assim. Um seriado que aborda um grupo de geeks, seriado muito famoso, foi o seriado The Big Bang Theory. É um grupo de geeks, jovens inteligentes, altas habilidades, certo? Professores, pesquisadores, que gostam de histórias em quadrinhos, de séries, e que, graças à convivência com a Penny, desenvolveram habilidades sociais, tá bom? Os clubbers é uma das tribos urbanas mais confusas, no bom sentido, tá bom? E complexas para se estudar. Eles se autodenominam filhos da tecnologia. Os clubbers, eles estão muito ligados, certo? À tribo dos internautas, os apaixonados pela internet, e também aos geeks e aos nerds. Eles buscaram a convivência, buscaram ocupar espaços que eles antes não ocupavam. Essa tribo surgiu com força nos anos 90 na Inglaterra. Eles são ligados à vida noturna, tá bem? Os clubbers, eles aparecem à noite. Usam o colorido no seu visual. Cabelos coloridos, arrepiados, óculos plásticos amarelos, vermelhos. Roupas podem ser de couro, mas também de plástico, certo? Elas possuem cores vivas, fluorescentes, estampas, acessórios em neon. E o ritmo musical que eles gostam é aquele ritmo techno, né? Putz, 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 putz. Um ritmo musical, a música techno. Abraço carinhoso para Safira de Alvorada. Os gamers. Vou passar um pouquinho mais rápido agora para dar tempo. Gamers. Turma, os gamers são jovens apaixonados por jogos eletrônicos, não é? Você é apaixonado por jogos eletrônicos, é sua principal diversão. Você investe dinheiro, por exemplo, num teclado diferente, num computador mais potente para jogar os seus jogos, acessórios, né? A poltrona. O meu filho é gamer. Então, você é um gamer, certo? Então, você está ligado a essa tribo urbana. Os otakus, acho que é esse o nome que se fala, otakus. O termo otaku, ou otaku, ele surgiu por volta de 89 no Japão, certo? Quem são os otakus? São indivíduos que são fanáticos por animação, o anime, e por histórias em quadrinhos japoneses, os mangás. Eles gostam de se fantasiar, olha só, eles gostam de fantasiar de personagem das histórias, difundindo assim a cultura japonesa, porque as animações, o mangá, por exemplo, nela há muitos elementos da religiosidade japonesa, por exemplo, não é? Eles se reúnem em eventos. Qual a diferença do otaku para o cosplayer? O cosplayer, ele é muito semelhante ao otaku, só que o otaku, ele somente se veste como um personagem de mangá.
O cosplayer, ele vai tentar, não é, imitar os comportamentos, a personalidade, ele vai tentar incorporar o personagem junto com a fantasia. Tribo dos roqueiros, olha só, os roqueiros. Jovens ou adultos, eles são identificados como amantes do gênero musical do rock. Compartilham os mesmos símbolos, roupas pretas, camisetas, tem que ser uma camiseta com o nome da banda que ele gosta, jaquetas de couro, gostam dos shows, dos concertos de rock, gostam, por exemplo, dessa prática da roda, né? Da roda do rock, quando a música ela fica num ritmo mais forte. Eles vêm para o centro da roda e um chuta o outro, um bate no outro e ninguém sente dor. Quando eu era mais jovem, eu gostava dessas rodas de rock, certo? Hoje eu sou roqueiro, mas eu sou roqueiro, ainda continuo roqueiro, continuo apreciando rock, mas aqui é espaço para jovem, não é mais espaço para tiozão de 46 anos como eu, não. Quando eu era jovem, eu frequentei muito, hoje eu não frequento mais, só escuto em casa, tranquilo, junto com música clássica, que também é minha paixão, música clássica. Bom, temos uma derivada dos roqueiros que é a Straight Edge, o caminho reto. É uma tribo que surgiu nos anos 80. É uma tribo que ela faz uma denúncia do capitalismo, tá bem? Principalmente dos aspectos negativos do capitalismo, certo? Uma sociedade que leva as pessoas a se degradarem. As pessoas não são felizes, elas bebem, elas fumam, fazem sexo promíscuo. Então, o pessoal do caminho reto, sem estar diretamente ligado à religião, eles fazem, não é, a apologia, a defesa, certo? Da defesa dos animais, do sexo sem ser promíscuo, de não fumar, não usar drogas, não beber álcool. O pessoal do Street Age, eles têm um símbolo que é o X. O X, ele identifica, certo, que ele pertence a essa tribo. Uma questão que é bastante controversa nessa tribo é que eles chegam a agredir pessoas que cometem algumas dessas 5 máximas descritas, né? Que são contra. Então, se ele vê uma pessoa usando drogas, eles são capazes de agredir a pessoa que usa drogas porque ela está fazendo algo errado, né? Daí não tem aquele limite, aquele filtro da religião de não agredir a pessoa, não usa drogas. Alguém bebendo álcool para eles, eles agridem também. Bom, só citar, porque a aula está chegando ao final, os metaleiros também ligados ao rock, os punks também ligados ao rock e ao livre pensamento, um forte discurso, certo? Política, tá bom? Um discurso contra o consumismo, contra o capitalismo. Na música, o livre pensamento é levado às últimas consequências, nas letras inclusive, tá bom? Temos os skinheads, os cabeças raspadas, também é uma tribo muito forte na atualidade. Os góticos, os darks, os emos, que foi uma tribo muito comum no começo do século XXI. Os veganos, mais ligados à alimentação, à vida saudável, uma tribo urbana bem difundida hoje em dia. Temos aqui nossas atividades, são características atribuídas ao indivíduo pelos outros, uma espécie de categorização realizada pelos demais indivíduos para identificar o que a pessoa em particular é. Aqui é o conceito de identidade social, como os outros me veem. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Nossa revisão. Conversamos hoje sobre identidade pessoal, sobre identidade social, certo? Sobre as necessidades interpessoais das pessoas, o afeto, o controle e a inclusão. Nós destacamos a necessidade da inclusão, porque ela vai nos levar a estabelecer contatos sociais, e esses contatos sociais vão me levar aos grupos sociais com os quais eu vou me identificar em termos de vínculo, afinidade e convivência. E dentre os grupos sociais que se apresentam aos jovens, hoje conversamos sobre tribos urbanas, grupos de pessoas que se unem
com base em interesses comuns, compartilhando mesmos símbolos, mesmos hábitos, mesmas ideias e mesma maneira de vestir. Em nossa próxima aula, amizades e coletivos sociais. A influência dos coletivos sociais em nosso projeto de vida. Espero que tenham apreciado. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!